Você sabia que, por exemplo, tomar um sorvete pode aumentar a sudorese? Não sorvete sabia. geladinho? Eu não sabia disso. Porque o sorvete, ele tem o quê? Muito carboidrato simples e muita gordura. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar um sorvete para me refrescar. Sorvete gostoso tem que ter bastante gordura e bastante carboidrato. Exatamente. Então, imagina, aumenta a sudorese, porque querendo ou não vai dificultar todo o processo digestivo e pode interferir nessa questão. Então, é muito engraçado isso. Então, hoje a gente vai falar sobre mais um assunto na comunidade Suor dos Pés, e esse é um assunto um pouco mais específico, que é a influência da nutrição, a influência da alimentação, como aumento de temperatura e aumento de sudorese. Então, a influência da nutrição na hiperidrose. Para conversar sobre esse assunto hoje, a gente tem a honra aqui da presença da Juliana Blansky, que é uma nutricionista super conceituada aqui em Curitiba, que também é minha vizinha, por coincidência, e que, a honra é minha. e que, enfim, também trata pacientes com hiperidrose no consultório e tem uma experiência legal para falar para a gente sobre esse assunto. Vamos trocar nossas ideias aqui, Juliana. Eu acho que tem muita coisa para falar, né? A gente acaba até se empolgando quando fala de hiperidrose. Por incrível que pareça, eu acho que a nutrição ela é coadjuvante, né? O tratamento principal não vem da nutrição, óbvio, mas existem muitos alimentos que podem sim aumentar a sudorese, enfim, aumentar a termogênese, que acaba influenciando na questão da hiperidrose. Na verdade, assim, né, a hiperidrose é uma doença bem complexa, assim, que ela envolve muito do emocional, e ela tem vários fatores que desencadeiam, né, essas descargas de suor em excesso, né. A hiperidrose localizada, ela pode se manifestar sim, principalmente com o uso de determinados ou com a alimentação de determinadas substâncias. A gente sabe, por exemplo, que os alimentos que esquentam rapidamente o corpo, né? Por exemplo, as pimentas, sim, elas provocam uma sudorese imediata depois que o paciente se alimenta daquele tipo de comida. Mas, sem dúvida, o tratamento da hiperidrose ele passa por infelizmente até, né? Porque apesar de eu ser cirurgião, eu acho que assim, a cirurgia sempre é a última alternativa. Mas a hiperidrose localizada, a gente não consegue evitá-la, a gente consegue até evitá-la evitando alguns determinados alimentos, mas o tratamento definitivo ele acaba sendo cirúrgico. O que eu acho que a gente poderia realmente conversar com o nosso público aqui a respeito do que evitar, mais que prático, tipo de alimento dia a dia, evitar, né? Para que piora a sua hiperidrose. Eu acho que essa é uma coisa interessante. Então assim, eu acho que existem hoje em dia vários alimentos que aumentam a termogênese natural do corpo, né? Então a pimenta, sem dúvida, é um alimento. Gengibre, todos esses temperinhos, coentro, mostarda, ketchup, tudo isso acaba interferindo e aumentando o calor interno, que consequentemente aumenta a hiperidrose. Mas existem vários outros alimentos que não são tão comuns, né, e que também trazem esse aumento da temperatura corporal e que podem interferir na hiperidrose. Então, por exemplo, até dando uma olhada no seu livro e pensando ali, né, a gente tem esses alimentos específicos, mas, por exemplo, todos os alimentos que são considerados carboidratos simples, que tem muita gordura, ou os alimentos que têm uma digestão mais difícil, como, por exemplo, carnes mais pesadas, né, carnes vermelhas, todos esses alimentos interferem nessa questão da produção de calor e, consequentemente, no aumento da sudorese. Mas também existem alguns alimentos que podem aumentar essa sudorese que não são tão quentes, vamos dizer assim. Uhum. Você sabia que, por exemplo, tomar um sorvete pode aumentar a sudorese? Não sorvete sabia. geladinho? Eu não sabia disso. Porque o sorvete, ele tem o quê? Muito carboidrato simples e muita gordura. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar um sorvete para me refrescar. Sorvete gostoso tem que ter bastante gordura e bastante carboidrato. Exatamente. Então, imagina, aumenta a sudorese, porque querendo ou não vai dificultar todo o processo digestivo e pode interferir nessa questão. Então, é muito engraçado isso, né? E eu acho que até tem uma parte do teu livro que fala bastante sobre isso, sobre a questão dos flavonoides, né?
que eu acho que é um caminho ali que a gente ainda tem. A gente antes estava falando um pouquinho sobre obesidade, e eu acho que os flavonoides, junto com toda a questão da terapia nutricional, podem ajudar muito nessa questão da obesidade, mas também podem ajudar muito nessa questão da hiperidrose. Porque, de uma certa forma, os alimentos que têm muitos flavonoides, eles contribuem para um controle da termogênese. Então, além de evitar esses alimentos que, de repente, são ricos em carboidratos, são ricos em gordura, ou são alimentos mais quentes, a gente também precisa incluir na nossa alimentação alimentos que ajudem a controlar esse nosso calor corporal, essa nossa temperatura corporal, né? Então, assim, eu acho que, além de evitar esses alimentos, incluir outros alimentos, como, por exemplo, frutas, verduras, legumes, água, né? Eu acho que tem coisa melhor do que a água para ajudar nesse controle corporal, né? Então vou tomar um pouquinho de água. Então, assim, a temperatura dos alimentos influencia muito, né? E falando ainda dos flavonoides, por exemplo, chá verde. Chá verde é um super flavonoide que, enfim, tem ação antioxidante, tem ação anti-inflamatória e é super benéfico para várias condições do nosso organismo. Mas o chá verde, ele pode aumentar a temperatura corporal e aumentar essa termogênese. Se ele for servido super quente, né? Exatamente. Aí entra o que eu ia falar, porque assim, ele tem benefícios, mas se você servir quente, ele não vai trazer nenhum tipo de benefício para essa questão, né, da sudorese, e ainda vai prejudicar essa... Você tocou num assunto interessante. Assim, tem várias coisas interessantes no que você está falando, né? Uma das coisas... Eu fui escutando e pensando aqui. Eu vou começar do fim para o começo. Tá. Os orientais, né, as pessoas de origem oriental, eles têm... É muito mais comum a hiperidrose em orientais. E eu nunca tinha feito essa relação, e eu acho que talvez até tenha uma relação com isso. Porque o consumo de chá, né, no Oriente é muito, muito, muito mais frequente do que na nossa cultura. Inclusive assim, né? Quando você vai comer alguma coisa no Oriente, especialmente na China, um grande país e que produz uma grande quantidade do chá do mundo, eles não consomem a comida quente com algo gelado. Eles sempre comem com um chá quente. Do ponto de vista digestivo, isso faz todo sentido, né? Porque você está comendo uma comida quente, você coloca alguma coisa gelada em cima, dentro do teu estômago, tudo aquilo ali se emulsifica, né? Daí aquela gordura, ela vai ficar, ela vai virar uma pasta, então fica mais difícil de digerir, etc. Mas o consumo com o chá quente, e normalmente é chá verde mesmo que eles usam, isso é algo que eles tomam o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eles suam normalmente muito mais do que nas pessoas de origem não oriental. Isso é super interessante. Uma outra coisa assim, né, Juliana, eu acho que quando a gente tem informação sobre as coisas, a vida da gente fica muito mais fácil de se viver, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre avião, medo de avião e tal. Que eu também tenho, mas quanto mais a gente tem informações, hoje tem cursos para quem tem medo de avião na internet, né? Para tentar dessensibilizar as pessoas, né? A partir do momento que elas entendem assim, o que é um avião, né? Qual que é a possibilidade de um avião cair, não cair, enfim, para desmistificar aquilo. Quando a gente desmistifica as coisas, a gente vive melhor, né? E isso que você está falando é um pouco do conhecimento, né? Principalmente as pessoas que têm o problema da hiperidrose, que eu acho que elas deveriam adquirir esse conhecimento. O que eu posso fazer no meu dia a dia, ou seja, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo evitar de comer para ficar com uma situação mais confortável. Eu acho que realmente seria muito interessante que as pessoas tivessem essa noção, essa consciência. Eu acho assim que partir do princípio de que a gente precisa facilitar a nossa digestão, né? Então, assim, tudo que sobrecarrega o processo digestivo acaba interferindo nisso, né? Então, assim, ter uma alimentação mais leve, com carboidratos complexos, proteínas magras, né? Então, mais carne branca ao invés de carne vermelha, mais frutas, verduras e legumes ao invés de carboidrato. Outra coisa importante, grandes volumes, né? Quando a gente come grandes quantidades, isso também pode interferir de forma negativa na questão da hiperidrose. Alimentação mais frequente também pode contribuir, né? Você passar muito tempo sem se alimentar
também pode interferir nessa questão. Que mais? Muito açúcar, os temperos que a gente já falou, a questão da temperatura dos alimentos. Então, por exemplo, o chá. Falando da questão dos flavonoides, que podem ajudar tanto na obesidade, quanto na hiperidrose, quanto em várias situações, né? Porque todas as infusões, todos os chás, eles são riquíssimos em antioxidantes, em substâncias que ajudam a melhorar os marcadores inflamatórios. Mas na hiperidrose, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um chá gelado, né? Então, por exemplo, aumentando a ingestão de flavonoides através de uma boa infusão, como camomila, alecrim, hortelã, só que na temperatura mais geladinha, que daí não interfira nessa questão. Então, acho que é uma condição. Então, tem uma situação que eu acho que é bem interessante, fazendo um link nessa conversa, né, nessa relação hiperidrose com alimentos, que eu acho que é muito, muito interessante, de muita utilidade para quem tem hiperidrose. Então, a hiperidrose, quando ela é operada, então, quando se faz uma cirurgia para controle da hiperidrose das mãos ou mesmo dos pés, é comum que o paciente desenvolva o que a gente chama de suor reflexo ou suor compensatório. O que é isso, né? A pessoa passar a suar mais no local onde ela não costumava suar, ou pelo menos não suava tanto, que é principalmente nas grandes superfícies corpóreas, as costas e abdômen. Então, eu acho que e infelizmente, quando se desenvolve a hiperidrose compensatória, não tem muito que a gente possa fazer. Eu acho que essa informação que você traz, ela pode ajudar muitas pessoas a conviverem melhor com a hiperidrose compensatória, ou pelo menos assim, tentar evitá-la ao máximo, né? Então, tudo que você falou, eu acho que se encaixa muito bem para quem desenvolve a hiperidrose compensatória depois da cirurgia. Uma outra situação que a gente estava comentando agora é sobre a obesidade, né? O que você acha assim dessa relação da obesidade com o suor em excesso? Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente sabe que a pessoa que tem mais tecido adiposo, que tem mais gordura, principalmente ali na região abdominal, acaba tendo uma produção de calor interno muito maior, né? Então, isso acaba aumentando essa questão da hiperidrose também. Quando eu começo a escutar, né, e enfim, até ouvir aqui o que a gente está falando, eu vejo como a alimentação e o estilo de vida são poderosos, né? Como a alimentação é o caminho para tudo, o estilo de vida é o caminho para tudo. Então, assim, você faz uma cirurgia de hiperidrose e vai ter essa hiperidrose, de repente, compensatória. Olha o poder de você realmente estar olhando para você e cuidando do teu estilo de vida e da tua alimentação no controle disso também, né? Então, eu acho que o estilo de vida pode sim ajudar muito, sempre tendo uma alimentação mais leve, mais balanceada, com menos carboidrato, com menos açúcar, menos gordura, mais atividade física, muita hidratação, água, né? Eu acho que pode ajudar principalmente nessa parte da hiperidrose compensatória, né? Então, veja só, você que fez a cirurgia e tem hiperidrose compensatória, dificilmente você vai escutar isso nos consultórios, porque essa é uma abordagem muito médica, normalmente o paciente volta só com o médico, e existe a opção, portanto, de olhar, de desenvolver, de desmistificar, de ter mais informação para esse olhar nutricional, que pode ser realmente uma ótima alternativa para tentar melhorar o controle da hiperidrose compensatória. Você sabe que, lembrei até que vitaminas do complexo B podem ajudar a controlar a sudorese excessiva, né? Então, assim, vitamina D, bons níveis de vitamina D. Então, eu acho que quando a gente tem um bom estado nutricional, fica mais fácil você controlar qualquer questão que envolva, né, a saúde e condição de vida, e inclusive hiperidrose, né? Então, eu acho que é isso aí, eu acho que esse assunto é um assunto diferente. É um assunto talvez até um pouco difícil da gente desenvolver, porque tem pouca literatura a respeito e tal, mas vai muito da tua experiência, daquilo que a gente vê também. É super legal, eu acho que é uma abordagem bem interessante para quem tem um problema. Com certeza.